Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí, hein? Que ótimo, que ótimo. Tô feliz? Claro que eu tô feliz. Sexta-feira, ufa, chegou a sexta-feira. É uma delícia, né? Toda semana tem uma sexta-feira, ainda bem. Mas eu tô feliz também, não é só por isso não, porque eu vou entrevistar aqui a deputada estadual Célia Leão. E nós vamos falar desse nosso país aí, quanto bombeiro vai precisar para apagar o fogo desse país. Nossa, que loucura, não, gente? Querida, obrigado de novo. Aqui você comigo é sempre um prazer muito grande, viu? Muito obrigado. Obrigada, meu querido. Uma alegria imensa poder estar aqui ao vivo, em cores, no seu programa. Sem dúvida. Com os nossos amigos, nossas amigas, nossos telespectadores. Aliás, não é que é a melhor parte do programa, eles são a razão do programa. A televisão é fantástica, mas sem o telespectador não tem programa, não tem audiência. Programa, então é muito bom. Obrigada mais uma vez a você, a direção do programa, pelo convite. E esse ano que está terminando, eu recebi o convite para estar mais de uma vez no programa. Acabou que a agenda nossa com o programa também não acabou dando certo. Mas para 2017 eu já quero entrar com o pé direito, com a roda direita, com tudo direito, para participar mais de uma vez em 2017. Não, com certeza, mais uma vez não. 2017 tem 365 dias e nós temos programa toda semana, de segunda a sexta, todo dia de segunda a sexta. Então, você com certeza estará de novo comigo aqui. Mas me fala, Obrigada. E no ano que vem, você vai trazer boas notícias? O que nos espera 2017, César? Você começou o programa, meu querido César, dizendo que o Brasil está pegando fogo, precisa de muito bombeiro para apagar o fogo que está acontecendo no Brasil. É uma verdade, né? Não podemos negar, não podemos fazer igual a avestruz, que é da natureza dela, colocar a cabeça debaixo da buraco, terra, né? No buraquinho e ficar ali. Ela não coloca nem por vergonha, nem por medo, ela coloca da natureza do bichinho. Mas nós brasileiros estamos colocando a cabeça por vergonha e por medo. E não podemos nos esconder mediante ao que está acontecendo hoje no país. A corrupção, aliás, eu não sei se você sabe, deve saber, você é um homem muito bem informado, mas eu vou me adiantar no programa, porque aqui é tudo ao vivo em cores, viu, gente? Não tem nada programado, nada marcado. Aliás, hoje o programa está quente para você, viu, Célia? Pois é, hoje está quente pro meu lado. bombeiro também para apagar o programa. Quente pro meu lado. Mas eu quero dizer de que aqui no programa a gente fala aquilo que é, aquilo que está, e ninguém tem que tapar o sol com a peneira. Não é assim que a gente vive, principalmente na vida pública. Mas hoje eu quero adiantar de que é o Dia Internacional de trabalharmos o mundo todo contra a corrupção. É o Dia da Anticorrupção. A ONU instituiu esse dia, 9 de dezembro, em 2006, portanto faz 10 anos que existe essa data, que poucas pessoas no mundo falam e que poucas pessoas acabam sabendo, e até o noticiário também não divulga muito. Mas se isso acontece já há 10 anos, o Dia Internacional da Corrupção, né? Para não ter corrupção, não da corrupção, é porque a corrupção é alguma coisa que acaba caminhando meio que lado a lado das ações, ou de muitas das ações, não de todos, né? Do ser humano. Ser humano que eu digo homem, mulher, rico, pobre, branco, negro, de várias etnias, religiões, enfim, do ser humano. E não é só no Brasil, é no mundo todo. Hoje foi afastada, né? Vai que diferença de horário, fuso e tal, pode ter sido até ontem, a presidente da Coreia do Sul, a Pen Jin, e vai passar pelo processo de impeachment, porque ela teria protegido, né, encobertado uma ação de corrupção de uma das amigas, quer dizer, já foi afastada. Então, eu acho que vem muito a propósito. Eu não sei só se nós estamos passando aqui no Brasil, não sei se nós estamos passando mesmo, né? Se isso vai se configurar, mas com processo de limpeza, digamos assim, tá certo? No entanto, não é aqui, é o mundo. Acho que nós realmente vem muito a propósito esse dia da anticorrupção. Mas, querida Célia Leão, eu vou começar o programa com uma pergunta extremamente complicada. Não é que a pergunta é complicada, é fácil até de resposta, mas a situação é extremamente complicada. Eu, como tenho por hábito todas as manhãs, eu durmo ouvindo rádio e acordo ouvindo rádio. Eu não consigo dormir assistindo a televisão, mas o rádio eu durmo ouvindo. E hoje acordei, liguei o rádio, para meu espanto, Geraldo Alckmin, o governador, teria aparecido na lista da Odebrecht, e que a Operação Lava Jato vai agora aprofundar as investigações. Não te causa uma estranheza, uma sensação Deixa ele falar com muita desconfortante? verdade, Alberto César, a você, ao seu programa que é ao vivo, o país todo que te conhece, as pessoas que te assistem, te escutam,
te olham e confiam naquilo que você, da forma com que você vive e aquilo que você fala. É com essa mesma clareza que eu quero participar do seu programa aqui e falar sobre isso. Ah, Célia Leão, é claro que você vai discordar, porque você é do PSDB, você é do partido governador, você vai defendê-lo. Claro, as pessoas têm o direito de pensar isso também. No mundo da democracia, ou no mundo democrático, existe situação e oposição. E eu, de fato, sou da situação do governo de São Paulo e o PSDB que governa São Paulo. Mas eu queria ter, se é que eu posso ter, e o nosso telespectador me dá essa isenção por alguns minutos para eu poder responder essa pergunta. Sim, e claro, interagir com vocês, eu queria ter essa isenção. Eu conheço o governador Geraldo Alckmin de muitos anos. Acho que o Brasil conhece, mas como eu sou do PSDB, eu acabo conhecendo de longa data. E você conhecer uma pessoa, tem aquela história de você comer um saco de sal junto, eu não durmo na casa dele, eu não acordo com a família, mas a gente acaba politicamente tendo essa relação. E olha, eu posso dizer uma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com essas denúncias, porque a lista que diz que vai sair e que tem 200 nomes, não é uma lista que está andando hoje nos WhatsApps, porque chegou para o meu, deve ter chegado para a grande maioria das pessoas, com um monte de nome. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que falo com muita tranquilidade. Quando você pega um travesseiro do 100º andar e joga para baixo de penas, abre e sacode, as penas vão cair no bueiro, no carro, na janela aberta, debaixo do pneu, na chuva, você não recolhe mais. Ah, Célia, pode falar dos outros do seu partido? Não pode falar dos outros do seu governador? Não, não é isso que eu quero dizer. A delação não está nem homologada, ela não existe oficialmente e a pessoa que, em tese, fará a denúncia ou os que farão as denúncias não fizeram ainda. Existe uma especulação, uma conversa, um disque-disco ou uma fofoca, ou o nome que a gente quiser dar, de que vários nomes, entre eles o do governador Geraldo Alckmin. E inclusive, a notícia dizia que a pessoa levou dinheiro em espécie, direto ao governador. Então, quando você fala que se leva em espécie, a prova fica muito mais difícil, não é verdade? Não, além de tudo, deixa eu só lhe falar uma coisa, Alberto César, eu não entendo de corrupção, a não ser aquilo que eu leio, que eu vejo preso e que eu vejo denunciado de ações, porque graças a Deus eu nunca participei e jamais farei isso, no mínimo, se não for por Deus que é, se não for pelo povo que é, será pelos meus 3 filhos, Rodrigo, Diogo e Stephanie, que eu primo pela vida deles e pelo caráter e reputação de vida e uma vida saudável com paz. Ninguém pode levar 2 milhões ou 4 milhões na mão de alguém. Eu fico imaginando alguém me entregar 2 milhões de reais. O que você faz com o pacote? Onde é que algum lugar você tem que depositar, alguma coisa você tem que comprar. Debaixo do colchão você não pode dormir em cima de 2 milhões. Eu não sei, eu fico imaginando isso. Quer dizer, quando você denuncia alguém por algum crime, seja ele qual for, você mata alguém, tem que ter o cadáver. Você tem que ter a prova. Você não pode denunciar por denunciar. Eu vou pegar um exemplo com todo o respeito que eu tenho, amor, carinho, estou muito feliz pela vitória dele. Porque é dar a César o que é de César, né? No seu caso. É a Deus o que é de Deus. É a Deus o que é de Deus e deu ao nosso prefeito Duarte Nogueira o que é do Duarte Nogueira. Ano passado saiu uma lista também dessa suposta Odebrecht, dos supostos envolvidos, que depois foi dito que não era nada, do nome do Duarte Nogueira. De um pai que foi prefeito de Ribeirão Preto, um melhor prefeito, as pessoas dizem, a oposição diz isso, o melhor prefeito que Ribeirão Preto teve até hoje, ainda brinquei com ele outro dia, você vai ter que superar o senhor seu pai. Ele passou por poucas e boas ao longo da vida pública, também com denúncias infundadas. Depois foi dito que ele não participava de nada, era inocente, não tinha nada a ver. E hoje se elege prefeito de Ribeirão Preto, aonde a atual prefeita acabou passando porque está presa, né? Certo? Não preciso falar, vocês assistem televisão e sabem das notícias. Então, o que eu quero dizer, Alberto, não estou defendendo o governador só pela defesa. Eu defendo o governador sim, mas porque eu conheço. Olha, eu conheço a dona Lu, eu conheço a família dele. Ele foi vereador com 18 anos, prefeito com 20, ele tem 40 anos de vida pública. Ele foi deputado estadual, deputado federal da Constituinte, fez o Código do Consumidor, foi vice-governador várias vezes, 20 anos, foi governador, presidente da República com mais de 50 milhões de votos. Um homem que anda com a mesma calça e o mesmo sapatinho engraxado, limpinho, mas ele está sempre na retidão. Meu Deus, eu não posso acreditar nisso, porque isso não é verdade. Eu posso acreditar. Mas você, Célia, acho que no futebol, no esporte, como eu sempre trabalhei e trabalho até hoje, eu já dei vários testemunhos sobre idoneidade de determinados profissionais, essa coisa toda. Na política, até pelo próprio noviciato, né, que sou muito novo nesse aspecto, nesse programa, então eu nunca me manifestei assim publicamente, como vou fazer agora. Eu voltava da Alemanha na Copa do Mundo de 2006, passando ali depois ali pelo free shop, alguma coisinha,
Na saída, eu trombo com uma pessoa, eu bato numa pessoa, ele era o governador, Geraldo Alckmin. Eu falei, nossa, mas que prazer e tal, dei a mão ali e tal. E eu disse a ele, algo que pela primeira vez eu vou dizer na televisão. Eu disse, governador, eu tenho tanto respeito pelo senhor que, candidato-se o senhor a qualquer cargo político, o senhor tem meu voto. Muito bem. Se isso se comprovar, Célio, para mim vai ser o fim. Porque eu não consigo imaginar, até porque ele é postulante a uma candidatura à presidência da República. Sim. Talvez seja o nome mais forte do partido, porque o Aécio também perdeu muito depois da eleição. Talvez seja o Alckmin mais forte. De repente, se isso vier e ficar comprovado, vai ser uma decepção nacional para muita gente. Então, Alberto, eu tenho assim, comigo, além de gostar do governador, além de conviver, além de conhecer a história dele, eu tenho comigo que isso vai ser absolutamente esclarecido ao longo dos próximos tempos, que eu não sei se é uma semana, são 15 dias, um mês ou 6 meses, eu não tenho essa ferição de tempo. Porque eu o conheço, eu sei da sua postura, e ele mesmo ontem já se adiantou dizendo, qualquer arrecadação que tenha tido, sejam de 2 milhões, de 5, de 100 mil reais ou de qualquer valor, tinha que ter sido e tem que ter sido, porque eu nunca autorizei que fosse fora da lei. E para mim, esse é o governador Geraldo Alckmin. Quando a gente faz reunião da bancada ou reunião separado com um deputado só com ele conversando, que poderia ter um outro momento, a gente percebe claramente. Então, eu quero aqui, eu não quero ficar o programa todo teu, que é um programa super dinâmico, mas fazendo só a fala e a defesa. Não é isso. Eu quero que as coisas sejam colocadas, como dizia na Câmara Municipal, quando eu fui vereadora há muitos anos passados, com o Tadeu Marcos, que era vereador comigo, irmão do hoje prefeito Jonas Donizete. O Tadeu Marcos dizia, vamos colocar os pingos nos J's e nos I's. Eu nunca esqueci isso desde 88. Eu sempre uso isso, nos pingos, nos J's e nos I's. Os pingos precisam ser colocados. A delação não existe ainda, existe uma especulação, não tem uma lista. E uma coisa que eu ouvi hoje, Alberto, que eu quero deixar aqui para o telespectador pensar. É muito fácil, é muito simplório, se eu posso usar esse termo, alguém falar assim, olha, alguém lá do grupo da Odebrecht ou qualquer outra empresa, sei lá os nomes das empresas, alguém dizer, olha, em janeiro de 2015, eu tive, em tantos nomes que tem aí, eu tive lá com a deputada Célia Leão. E deu um dinheiro para ela. Você já pensou um trem desse? Mas até para a gente dar uma arredondada no assunto, porque realmente a gente tem muitas outras coisas para falar, mas eu também penso o seguinte, quando você faz uma denúncia contra uma pessoa de um alto escalão da política, você tem que estar embasado. Claro. Então, vamos aguardar, vamos ver. Mais uma vez eu digo, lamento muito se isso aí se configurar, vai ser uma decepção muito grande, como grande parte do país se decepcionou e ainda não tem as provas efetivas em relação ao presidente Lula, tá certo? Vai ser em relação ao Alckmin também uma decepção nacional. Mas vamos aguardar como você ponderadamente já colocou aqui. Célia, podemos mudar de assunto então? Mas a hora que você falou há pouco do sapato que o Alckmin usa, engraxadinho, bonitinho. Eu vi uma matéria esses dias. Na Câmara dos Vereadores de São Paulo, engraxate ganha um pouco mais de 10 mil reais, ascensorista ganha 19 mil reais, não, manobrista 19 mil reais, ascensorista 12 mil reais. E lá na Assembleia, é assim também, não? Os caras ganham esse valor? Não, Se tiver, me arruma um lugarzinho, quero engraxar sapato lá. Não, mas lá não tem nem engraxate, nem manicure, nem cabeleireiro. E, puxa, lá vem a Célia defender outra vez. Mas, meu Deus, então eu convido a senhora e o senhor para ir comigo lá na Assembleia, no meu gabinete ou no espaço que a gente trabalha. Quando eu entrei na Assembleia, Roberto César, isso tem muitos anos, tinha algumas coisas, e tinha mesmo. Eu estou falando de 25 anos passados, 26, um quarto de século. Quando ainda os deputados se aposentavam com 2 mandatos. Alguém pode perguntar, mas não se aposenta? Não, não se aposenta. A Assembleia de São Paulo, eu vou começar respondendo tudo que você perguntou. Sim. Já vou começar por isso, porque talvez o telespectador tenha curiosidade. É importante. Os deputados não têm aposentadoria. Eu vou repetir, deputado estadual, não sei de Sergipe, não sei do Acre, não vou responder. O Estado de São Paulo não tem. O Estado de São Paulo não existe há 26 anos. Pelo menos desde quando eu entrei, por 26 anos.
Nós fizemos um projeto de lei, tinha mesmo. Eu nem acho errado, deixa eu ser muito honesta e sincera, porque o que eu falo aqui eu tenho que falar na rua, no supermercado, na igreja, no barzinho, na tribuna da Assembleia, onde for. Eu não acho que seja errado deputado, senador, governador, sei lá quem for, ter uma aposentadoria que conte o tempo de serviço, o tempo que ele também foi útil no serviço público. Lógico. Conta, se ele foi 4 anos, 8, 16, 30, conta. Tá correto. Então, não é contra a aposentadoria de político. Mandatos, né? Você não pode ficar 8 anos e receber o salário de deputado o resto da vida. Então, quando nós entramos, tinha. E os deputados daquela época, de 1990 para trás, 1980, 70, aqueles que recebiam, alguns já morreram, aqueles que já recebiam continuam com direito adquirido e continuam recebendo. Já são pessoas hoje idosas e muitos deles já não estão mais conosco. Mas os deputados de 1990 para frente, incluindo eu, nós fizemos um projeto de lei, aprovamos e acabou com a aposentadoria. Então não existe, começando por aí. Bom. Tinha cabeleireiro na época, tinha cabeleireiro, não tem mais. Tinha manicure, não tem mais. Sapateiro, na verdade, eu vou ser honesto, tinha um menininho que engraxava, mas menininho, lá, mas não ganhava 12 mil por mês, não, era de fora e ele ficava na cama. Aliás, ele cresceu, olha, eu posso até estar enganado, eu acho que não lembro o nome dele, um menino muito querido. Muito forte, hoje está grande, está mocinho, está homem. E acho que ele está até trabalhando no gabinete de algum deputado, eu não sei especificar qual. Mas ele era engraxado, que ele vinha da rua e fazia isso. Célia, a Assembleia tem algum poder em relação à Câmara dos Vereadores? Porque a Assembleia cobra, ela é uma fiscalizadora dos poderes públicos também. Ela tem esse poder de cobrar e de repente, ter um projeto de lei no sentido de que alguma coisa na Câmara dos Deputados também mude? Não. Dos vereadores? Não tem. Ou seja, cada poder é independente e cada instância desse poder. Ou seja, a Câmara de Vereadores funciona exatamente no município. Campinas, Limeira, Valinhos, enfim, no seu município. Os estados cuidam das questões estaduais, seja, como eu já disse agora há pouco, Sergipe, pode ser Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então, nós não podemos fazer nenhuma interferência em nenhuma Câmara Municipal. O que a gente faz é legislar para o Estado como um todo um tema que caiba e que seja constitucionalmente aceito a nível de Estado de São Paulo, não a nível de município. Agora, cada Câmara Municipal tem o seu salário também relativo. Deixa eu falar um pouquinho. Existe uma lei, isso está na Constituição, de que os deputados federais ganham X, os deputados estaduais ganham 75% do X do deputado federal. Os vereadores ganham no limite até 75% dos deputados estaduais. Esse é a cascata, né, que a gente chama de como se ganha e como é previsto o salário. Anteontem, nós votamos na Assembleia o salário do governador, do vice-governador, dos secretários e dos deputados estaduais. Quanto ganha um governador? O mesmo salário que nós, porque o teto no estado de São Paulo é 21 mil ou 22 mil reais. Muito bem. Acho que é isso. Eu não sei certinho o número, mas é isso. É o teto. Ninguém pode ganhar mais do que isso. É o que nós ganhamos. Que, aliás, existe, depois eu falo sobre isso, um movimento hoje. Me lembra sobre esse assunto. É muito importante de tirar o teto. Não para o governador ganhar mais, porque ele não aceita. Ele não deixa mexer na lei. Mas que outros funcionários públicos do Estado possam passar do teto. Depois a gente fala sobre isso. Eu vou colocar aqui teto aqui para a gente não esquecer. Teto salarial. Aqui. Isso. Mas queria mostrar para vocês o seguinte, meus amigos. Bom, a Célia, fecha aqui, Serginho, por favor. A Célia está falando aqui, né? Ela está falando aqui comigo. Ela agora eu que apareci agora aqui no aplicativo. Mais uma novidade para vocês, ó. Mais uma novidade para vocês. Até outro dia a gente tinha o aplicativo da Rede Família apenas para Android. Agora tem, deixa eu checar os recadinhos que chegam aqui. Agora tem também para o sistema iOS. Você que tem um iPhone, entre lá na App Store, clique lá e aí vai aparecer, você escreve lá Rede Família, aí aparece o aplicativo da Rede Família, é fantástico, sensacional. Toda vez que você quiser nos assistir, se tiver longe de uma televisão, no seu gabinete, sei lá, alguma coisa assim. Eu não tenho isso. Não, você vai ter a partir de agora. Você vai sair daqui, depois você me dá o seu iPhone aí que eu já faço aqui. Tá aqui o meu, ó. Já baixo o aplicativo, vou fazer já para você. Aí você acompanha de São Paulo lá as nossas entrevistas aqui. Tá bom, gente? Olha, muito legal. Então tem para o Android e também para o sistema iOS agora, que é o sistema do iPhone. E eu volto já com a deputada Célia Leão, aqui no nosso Visão Geral de hoje. Aguarde instante só.
mas o Brasil todo assistiu. Eu trabalho na área e na causa das pessoas com deficiência há muitos anos, por razões óbvias. Comecei comigo em 1974, quando eu fiquei paraplégica, e até reorganizar a vida outra vez. Em 1980 eu já estava na causa, portanto há muitos anos, há quase 40 anos. Então não é questão de ter deficiência a pior coisa do mundo, não é a pior coisa do mundo. Você se reorganiza, você vai para a vida, você, na sua limitação possível, você volta a estudar, você casa se for possível, se quiser, você tem filho ou não. Os filhos que você teve foi depois do acidente. Depois, né? Meus filhos são depois do acidente, eu me casei depois do acidente, meus filhos, os 3 nasceram de partos normais. Claro, tudo é sempre uma expectativa e umas vitórias que a gente vai conquistando com a ajuda da família, dos profissionais, e Deus também abençoa e a sociedade também nos anima. Então, ter a deficiência não é a pior coisa do mundo, mas também não é a melhor coisa do mundo. Não podemos querer que todo mundo seja cego, amputado, tetraplégico, paraplégico, com deficiência do cognitivo e intelectual. Não é, a gente trabalha a prevenção. Mas apareceu outro dia no Brasil um caso de uma mãe jovem, uma senhora jovem, que teve um neném, e a filha dela também teve um neném. Quer dizer, ela virou mãe e virou avó. E os 2 bebezinhos que nasceram no mesmo mês ou no mesmo semestre, os 2 nasceram com problema por causa do mosquito da chikungunya. Então ela teve o filhinho dela e o netinho dela. O que isso é grave? Porque você tem mais 2 criaturinhas, quer dizer, não são 2, né? No caso agora já tem 9.000 pessoas aí que estão com a doença e podem gerar, não sei, as jovens que vão estar grávidas ou as mães, as grávidas que podem gerar bebê com problema, pessoas que não precisavam ter isso. Né? Então a prevenção é o que você falou, parece brincadeira, parece uma coisa tão bobinha, tão infantil no bom sentido, mas se você secar a água, tirar o vasinho, olhar sua planta, não vai ter. Agora, se você deixar, prolifera mesmo. Eu trabalho muito isso na prevenção na saúde na Assembleia, e prolifera que nem não sei o quê, não sei nem a que dizer. De um dia para o outro, os milhares e milhares de novos mosquitos. A gente tem que cuidar porque ele foi muito até sensível em falar, mas eu quero ser um pouquinho mais dura. Mata. O problema é que mata. Nós vamos morrer e perder vidas porque um pernilonguinho, um bichinho desse tamanhozinho nos pica, a gente não sente, coça, nem sei se coça, porque eu não fui picada ainda, e espero que não seja, e depois morre. Quer dizer, morrer por isso, morrer por nada, né? Mas morrer por um mosquito, não. São todos contra o mosquito. Ó, você está vendo aí embaixo o telefone, o nosso WhatsApp, para você passar a pergunta, caso queira fazer aqui para a Célia Leão, para a gente passar para ela, para a gente responder. Fala primeiro aqui, você queria que eu falasse sobre o teto salarial? Não, mas só para explicar um pouquinho isso, porque você veja, nós temos hoje em São Paulo mais de 1 milhão de funcionários públicos ativos e tem os inativos que já são os aposentados. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero dizer que, como nós temos um teto para ganhar X de salário, né, que é o que eu falei para você, vamos fechar em R$22.000 para não errar muito longe, nem para cima nem para baixo. Existem, por exemplo, eu vou dar um exemplo crasso dos professores universitários, da Unicamp, Unesp e USP. Vamos pegar esse caso, que está bem recente na minha memória, na minha cabeça. Os professores, eles vão ganhando, depois tem aquela coisa de quinquênio, depois trabalhou muito tempo. Então, em tese, eles teriam alguns professores que poderiam e deveriam estar ganhando mais do que esse valor. E não podem, porque esse valor está atrelado ao teto. Então, tudo que passar, eles não podem ganhar. Então, hoje existe um movimento e uma luta incessante numa PEC, que é um projeto de emenda constitucional, para liberar o teto no estado de São Paulo. Hoje existe esse projeto correndo lá na Assembleia. Mas preservando o governador. O governador falou, de jeito nenhum que vai aumentar o meu salário para poder aumentar o dos outros. Né? Isso ele jamais aceitou. Porque vem efeito cascata. Efeito cascata. Mas nem esse projeto a gente está conseguindo aumentar. Modificar, eu quero dizer. Porque, de fato, você vai pegar uma gama enorme de funcionários do Estado e que hoje, como nós conversávamos aqui no intervalo, eu acho que um dos poucos, eu não vou dizer que é único, porque eu não conheço a realidade de todos os estados do Brasil, mas um dos poucos estados que ainda estão conseguindo, mesmo a duras penas, cortando, fazendo corte, como o governador está fazendo, pagar salário de funcionário, 13º, pagar as contas, pagar as contas do Estado, é o Estado de São Paulo. São muito abertos, aliás, muito inteligentes, eles sempre numa palavra só resume tudo. Se São Paulo quebrar, quebra o Brasil. Quebra o país. O Rio Grande do Sul está quebrado. O Rio de Janeiro está quebrado. São Paulo corre esse risco de quebrar também? Então, se não segurar do jeito que está segurando, você quer ver uma outra angústia que eu vou passar aqui ao vivo em cores? Nós estamos agora com uma greve branca do sentido literal da cor mesmo, não é branca devagar não, é uma greve.
que é feita pelos meninos e meninas não, são doutores e doutoras, é que eles são jovens, os residentes de São Paulo. Nós temos de médicos residentes 13 mil médicos residentes, mais ou menos. Dos 13 mil médicos residentes, 6.600 médicos, se eu posso estar errando por pouquinho do número, são pagos pelo governo federal, com bolsa, porque os residentes ganham bolsa. São pagos pela bolsa do governo federal. E os outros 6.600, ou 6 mil e poucos residentes, são pagos pela bolsa estadual da Secretaria de Saúde. Eles ganham hoje R$ 2.300 líquido para manter a bolsa. E eles estão pedindo para aumentar R$ 300, que para equivaler ao que o federal já está pagando desde março. Se eles já me perguntaram na Assembleia, eu já respondi, estou falando aqui ao vivo. Se me perguntarem se eu sou favorável, eu sou favorável. Mas são 28 milhões a mais no orçamento, 30 milhões arredondando. O governador não tá aceitando negociar esse valor, porque ele diz são mais 30 milhões. Então, vem responder a sua pergunta. São Paulo corre o risco de também entrar nesse quadro, ou do Rio de Janeiro, ou desse colapso. Se não cuidar, corre, porque, como ele diz, o governador diz o seguinte: corte, para não ter perigo de entrar nesse colapso, é igual unha, tem que cortar toda semana. E outra coisa, Célia, a gente está ouvindo aí, né, o governador Pezão, dizer que o Rio de Janeiro está em calamidade financeira. Isso não é previsto em Constituição. Não existe calamidade financeira. Não. Existe má gestão. Isso, calamidade financeira, existe calamidade pública, que você pode depois, de repente, solicitar pelos fenômenos apoios, meteorológicos e tal. Mas agora, calamidade financeira, isso não existe. Isso é má gestão realmente do dinheiro público. Célia, para que lado você pende mais? Para a decisão do ministro do Supremo, Marco Aurélio, ou para o plenário do Supremo que manteve lá o Renan, mas sem o poder de assumir a presidência da República? Aliás, a propósito, né, no programa de amanhã do Esporte Campeão, que são públicos diferentes, né? Eu vou lançar um negócio aqui maravilhoso que me passaram. É o seguinte: daqui para frente, o jogador de futebol que foi expulso, ele pode falar, não vou sair. Tá bom, o juiz fala. O árbitro, você não sai, mas não pode fazer gol, hein? Você tá mais do lado do ministro Marco Aurélio ou do lado da decisão do Supremo? Essa foi muito boa, essa eu vou usar. Vou dizer que é a sua, mas eu vou usar esse exemplo. Eu tô do lado de que não devia esse assunto nem ter vindo à baila. Eu tô do lado, é um direito, democracia, os partidos fazem da cabeça deles, do jeito deles, é um direito deles. Não vou polemizar com a rede, mas eu fico pensando que a rede não devia nem ter pedido isso. A rede ou qualquer partido, hein? Porque aí foi a rede, mas podia ser qualquer partido, qualquer sigla. Por que não? Porque trouxe à baila um assunto que já ficou mal resolvido, e um assunto que de per si vai ser resolvido em 50 dias, ou em 51 dias, porque dia 30 de janeiro, janeiro tem 31? 31. Então, em 31 de janeiro sai o presidente do Senado. Fosse o Renan ou fosse quem fosse, termina o mandato dele. Deputada Celena, mas vai deixar mais 50 dias alguém? Eu não vou usar o termo bandido, não quero fazer nenhum juízo de valor, só quando tiver condenação, essas coisas. De qualquer forma, ele já foi colocado como réu. Mas se ninguém tivesse mexido, assim, a rede ou outro partido, talvez ele estivesse lá. Agora, é o velho ditado, meu caro César, ficou a emenda pior que o soneto. Só para fechar esse assunto aqui, antes da gente tomar um café canecão aqui, é o seguinte: hoje, ao responder, ou ontem, ao responder a uma pergunta do repórter sobre a decisão do Supremo... Do Pleno. Ele disse, o Renan falou assim, não, decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Agora sim, agora se cumpre. Bom, eu vou para o intervalo aqui com... Retornando aqui com a nossa visão geral de hoje, estamos entrevistando a Célia. Retornando aqui com o nosso igual pelo PSDB. Você que está chegando agora, nós já fizemos chegando agora a respeito do eventual envolvimento do governador Geraldo Alckmin na lista de propina do Odebrecht. Ela já respondeu tudo sobre isso, porque é importante que nós tenhamos a opinião dela, até porque ela faz parte do partido, faz parte da base do ela, inclusive em São Paulo. Célia, no dia 3 de dezembro, é o Dia Internacional, né, das Pessoas Deficientes. Essa data é uma data a se comemorar ou ainda é uma data, não digo a se lamentar, mas a se procurar muito mais coisas de proveito dela? O forte dessa data, para mim, é de cobrança. Ou seja, porque esse é um tema que você não pode deixar, Alberto César, parado.
Você não pode deixar. As pessoas esquecem, as pessoas se acomodam, os governos param. Puxa, mas tantas conquistas. Então, esse é o lado bom da festa. O dia 3 é um lado de festa também a se comemorar. Quem é que falava em pessoa com deficiência há 30 anos passados ou há 20 anos? 10, um pouquinho meio tímido. Agora, as coisas estão indo. As legislações federal, as estaduais, municipais, né? A Constituição Federal garante direitos. Aliás, as nossas leis brasileiras, a nossa lei brasileira com relação à pessoa com deficiência, ela é muito proveitosa, é muito dinâmica e tem muita substância. Não é uma das melhores leis do mundo. Mas a lei no papel, ela não sai do lugar. Entendeu? A lei precisa ser, a toda hora, instigada a acontecer. Então, acessibilidade. Você anda nas ruas, em qualquer lugar do país, você não encontra acessibilidade. Imagina, não precisa ir em qualquer lugar do país. Vamos falar de Campinas, onde é o prefeito que eu apoio, onde é o governo que eu apoio, onde eu sou deputada daqui e moro aqui há 40 e tantos anos, e a cidade... Por quê? Porque não existia nem esse costume, nem essa cultura, e muito menos o compromisso de você já fazer uma cidade organizada. Eu vou pegar a Alemanha rapidamente, para não usar todo o tempo do programa, porque tem tanta coisa que a gente quer falar, mas a Alemanha foi dizimada na última guerra, na Segunda Guerra Mundial. Em 60 anos, hoje, a Alemanha é outra. Ah, Célia, tinha recursos, tinha dinheiro, tinha finanças, tinha orçamento. Bom, verdade, não dá para dizer que isso também não ajuda. Mas é também muito a cultura do povo. Quer dizer, quando ela foi reconstruída da igreja, do cemitério, da saúde, da escola, do teatro, pensando, até porque sobraram muitos daqueles sobreviventes da guerra, amputados, tetraplégicos, deficientes, foi pensado nisso também. Então precisa mudar no país. A lei já mudou. Precisa mudar no país. Eu acho que a maior barreira que nós temos não é a barreira física. Escada, degrau, que para mim é uma montanha. Se tiver um degrau desse tamanho, para subir aqui no estúdio, que não tem, é tudo adaptado aqui na Rede Família, mas tem um micro degrauzinho para a porta ficar bem fechadinha. Um amigo nosso nos ajudou a entrar assim, pequenininho. Então, precisa ter. Claro. Mas a pior barreira é a barreira atitudinal. É das pessoas ainda não entenderem que não existe diferença. Nós somos diferentes. Um é branco, outro é negro, um é alto, outro é baixo, um é gordo, outro é magro. Mas, na essência, nós somos iguais. Entendeu? Acho que é só isso, Célia, que tem que ficar marcado no dia 3 de dezembro. Quantas perguntas estão chegando aqui para eu te fazer? Mas eu só queria fazer rapidinho, por favor. Vamos lá. Eu vou muito... Quando eu ando, eu vou assim muito a shoppings e tal, não sei o quê. Eu vejo muitas vagas para deficientes e muito menos vaga para idoso. É essa a proporção mesmo ou é só por cumprimento da lei? Não. É cumprimento da lei, mas é essa proporção. Né? Nós temos mais idosos do que pessoas com deficiência, até porque as pessoas com deficiência também ficam idosas, né? Então você mescla idoso com deficiente. Agora, o pior não é ter menos vaga ou mais para idoso, não é esse o problema. Você vai fora do Brasil, tem mais vagas para idosos, por exemplo, nos parques, essas coisas. O problema é que as que tem, não são respeitadas pelos normais. Mas agora a coisa tá mudando, hein? Eu tenho a minha carteirinha lá de idoso. Nada do carro, não, né? Olha direitinho, olha pra ele, não, para só um pouquinho, aí tu não tá no programa. Idoso, olha a carinha, é que vocês não estão aí, mas é elegante, bem penteado, bem vestido, cheiroso, bonito. Olha que, mas sabe, é dessas coisas assim. Eu sou idoso. Não, tudo bem. Eu tenho a minha prerrogativa de idoso, né? Eu faço 62 anos agora em janeiro. Eu só não sei cadê a ruga, mas de qualquer forma. Aí eu deixei o meu carro no shopping, na parte do idoso, mas eu esqueci de colocar. Quando eu voltei, tinha um recadinho ali. Por favor, respeite a vaga de idoso. Que maravilha. Olha só, mas eu fiquei encantado. Que maravilha. Achei muito legal. Bom, deixa eu fazer umas perguntas aqui, muitas chegando para você aqui. Deixa eu só falar de vaga, esse negócio nenhum. Quem é político como eu sou, com mandato público, e as pessoas votam para a gente se eleger, se não votar, não tiver voto, não se elege, a gente prima muito o eleitor e prima muito o voto. Eu respeito muito cada eleitor e cada voto, embora a gente não consiga detectar quem é o eleitor. Então, a gente não gosta de perder voto. Mas se tem um voto, Alberto César, que eu não me incomodo de perder, no sentido do trabalho, é o voto de quando eu brigo com alguém que parou na vaga de idoso e não é idoso, ou na vaga de deficiente e não é deficiente. Eu também. Aí eu não me importo, não é que eu gosto de perder voto, não gosto, na época de campanha eu saio pela rua de Campinas, da região, pedindo voto para todo mundo. Vota na Célia Leão, vota na época de campanha. Mas se tem uma hora que eu não me importo de perder o voto, é esse, porque não é possível, gente. As vagas são milhares para as pessoas normais, jovens, mulheres, homens. Para que vai parar? É um minutinho, não tem um minutinho, tem respeito. Respeito não tem tempo, respeito não é um minuto, respeito é a vida toda. Pronto, volta. Muito bem.
Célia, é o seguinte, você tem um e-mail, né? Sim. Você não vai conseguir responder essas perguntas aqui. Vamos colocar o seu e-mail aí? Vamos lá. É esse aí, ó. Deixa ver, colocando celialeão@celialeão.com.br. Exatamente, é muito simples, é o meu nome duas Muito vezes, bem. celialeão@celialeão.com.br. Vocês estão mandando para cá, muito obrigado pelo carinho, né? Como está dizendo aqui o Marco Aurélio ele estava mandando para celeão@al.sp. Não, esse aí é época da Assembleia, é mais complicado, então, eu não acesso. Esse aí é o meu. Valeu, Marco Aurélio. Então, as perguntas que vocês fizeram para a gente aqui, que eu não consegui passar para ela, por favor, pode encaminhar direto, que a Célia vai responder, sim. Tá bom? E deixa eu falar uma coisa, o e-mail eu abro, eu respondo, tá? Às vezes, quando eu atraso muito de ter que abrir, tem um assessor que me ajuda, mas eu respondo todos, eu fico sabendo de todos, então pode mandar o e-mail. Aqui, ó. Primeiro um abraço aqui lá para Senges, no Paraná. Muito obrigado pelo carinho da audiência aqui. Tem alguém aqui que está dizendo o seguinte, ó. Sou servidor do Estado, sou obrigado a pagar o IANSP e não tenho nada em Campinas que atenda o IANSP. Hospital só em outras cidades. Campinas está esquecida. Tinha o Hospital Santa Edviges, mas fechou há 2 anos. Como chama ele? Ele não colocou o nome. Colocou. Sou Nilson, de Campinas. Então, Nilson, só para dizer para você, querido, que tem o Hospital do Servidor em São Paulo, que é um super hospital, que super atende bem. O senhor sabe disso. Claro, tem que se deslocar até lá, eu entendo disso. O que a gente tem que ter não é construir um hospital, porque hoje o governo não tem condições de construir um hospital e não vai construir um hospital, entendeu? Mas que a gente tivesse um convênio com algum hospital da cidade e da região. Eu acho que essa sua proposta é bastante plausível e tenho a certeza que a gente vai levar essa proposta, pelo menos para análise do secretário de Saúde. Tenha certeza disso, Nilson. Muito bem. Aliás, acho que fiz uma pequena confusão aqui. Não deve ter sido o Nilson. O Nilson está falando aqui de aposentadoria, que eu vou falar para você já tá bom. sobre Quem isso, foi? tá bom? Eu não consegui... Não tem problema. As pessoas não se identificam às vezes aqui, mas não tem problema nenhum. Pelo menos já está respondido. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar agora uma pessoa que não vai fazer pergunta para a Célia. Preso que põe fogo em colchão. Aluno que quebra a escola. Esse pessoal não tem que ser penalizado, não? Então, por causa disso tem que ser penalizado. Eu vou lembrar do Mário Covas bem rapidinho, quando, claro, ele estava vivo e era governador, que a FEBEM, à época, não é mais FEBEM, os meninos da FEBEM, naquela época, queimaram todos os colchões. Ele foi lá, eu já era deputado, ele foi lá e brigou, mas brigou daquele jeito dele com os meninos, dizendo, agora vocês vão dormir no cimento, porque eu comprei os colchões custaram caro, eu paguei, o dinheiro é do povo que paga imposto e vocês queimaram. Eu nunca esqueço essa cena. Acho que pode passar quantos anos forem, eu vou lembrar dessa cena. A sua pergunta vem muito nessa direção. Quer dizer, preso que queima colchão vai dormir sem colchão. E aluno que estraga escola vai ficar sem carteira? Não, porque a escola é pública de todos, né? E precisam outros alunos estudarem com decência, com direito, etc. Agora, nós estamos com um projeto de lei nessa direção, Roberto César, que é polêmico no sentido que alguns concordam, outros não, mas fique muito à vontade a sociedade em se posicionar. Mas eu não acho que é justo um aluno, seja ele quem for, da idade que for, num colégio, pichar, quebrar vidro, quebrar mesa, estragar computador, o que for, e fica por isso mesmo. Ah, mas ele tem 13 anos, ele não vai poder pagar. Tá bom, mas os pais podem. Pai, mãe, responsável, alguém tem que responder por esse jovem. As crianças, os jovens precisam de limites, Alberto César. Ninguém vive a Deus dará. As pessoas querem limites, as pessoas querem ser cobradas, as pessoas para serem educadas, as crianças precisam disso, os jovens precisam disso e os pais também. Quer dizer, imagina se meu filho vai numa escola, quebra a carteira, quebra o vidro, picha a parede, depois ele vai embora, a escola vai lá, paga, o governo paga e tem não razão. pode. E esse projeto está em projeto? Está em projeto, já passou na comissão, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ele tem legalidade, constitucionalidade, juridicidade, agora vai para a Comissão de Educação. Eu espero que seja aprovado e espero que a comunidade do Estado de São Paulo, de fato, nos apoie. Né? Não é apoiar a Célia Leão, apoiar um projeto dessa natureza em que as escolas sejam bem cuidadas e aquele aluno que não se portar como um aluno, que a família ou o responsável responda por isso. Muito bem. Aqui o Oscar de Campinas, ele diz que é funcionário da Unicamp, pergunta se é justo mudar a lei para que docentes recebam mais que o governador, enquanto que os salários dos funcionários estão praticamente congelados. Isso, os docentes da Unicamp já recebem através de duplas matrículas. Como se chama? O nome dele é Oscar. Não, Oscar, eu só dei o exemplo que eu peguei as universidades, porque as universidades são também uma das do grupo que quer que o teto seja liberado. Mas o que tem hoje na Assembleia é que, se liberado fosse,
seriam liberados o teto para todos aqueles que têm direito a um aumento. Hoje não existe isso. Eu coloquei como exemplo e podia ter dado fiscais de renda. Tá bem? Porque fiscais de renda é um outro grupo da sociedade, da administração pública estadual, que também está nessa conversa para resolver essa questão do teto, porque lá tem funcionários que teriam direito a mais e hoje recebem menos, eles que fazem a arrecadação do Estado, etc. Então não foi uma coisa localizada nem com a Unicamp, nem com a universidade, nem só com os docentes. É no Estado todo. Muito bem. Tem uma pergunta para você aqui que você já respondeu. Que estão dizendo o seguinte, que nós, pobres cidadãos comuns, quando temos uma liminar da justiça, somos obrigados a cumprir ou vamos presos, né? E se não tinha que ser igual para todo mundo. Tem que ser, lógico. E tal, igual, né? A lei é para todo mundo, ninguém está acima da lei. Amanda Nonato pergunta para você, Célia, por que corruptos continuam no poder? Amanda, corruptos estão indo para a cadeia. Eu acho que a gente tem que ver o lado da garrafa, aquela história da garrafa pela metade. O otimista fala assim, nossa, está quase cheio. O pessimista fala assim, nossa, só tem metade. Né? Eu acho que a tua pergunta veio um pouquinho assim, por que os corruptos estão soltos? Eu acho que os corruptos estão presos. Ainda tem corruptos a serem presos. Essa é a boa briga. E essa é o que hoje o Brasil está assistindo e participando. Polícia Federal, magistratura, Ministério Público, CPIs, etc. Não é que as coisas estão paradas. Quando alguém fala que não tem, que as pessoas estão impunes, não estão impunes. Eu vejo hoje um Brasil diferente. Tá mudando. Tudo não acontece na velocidade que a gente gostaria, mas acho eu, né, que as coisas estão acontecendo. Você volta em janeiro? Eu volto em janeiro, já vou até fechar a data com ele para não ter perigo. Obrigado, Célia. Obrigada, querido, a você. Aproveitar esse segundinho só para desejar um super Feliz Natal a vocês, amigas, amigos, as famílias, os homens, as mulheres, as crianças, idosos, todo mundo, né? Toda a sociedade, um Natal de paz, um ano novo de muita prosperidade, com saúde, porque com saúde o resto a gente consegue. Agora, lembrando uma coisa, para o Natal de paz e para um 2017 de prosperidade, depende das nossas ações. Rezar é importante, oração é importante, mas só só rezar e orar sem ação nada vale. Então vamos fazer. É isso aí, ó. Sexta-feira, ó. Dia de afrouxar o nó da gravata. Um bom final de semana para todo mundo. Eu volto amanhã no esporte, hein? Às 11h30 aqui, tá bom? Saúde, paz, alegria, muita sorte. Valeu, querido. Obrigada, querido. Obrigado, parabéns. Viu?